Eu estou falando com vocês aqui nesta quarta-feira, são 2h30 da tarde, tempo nublado em Porto Alegre. Porto Alegre passou as últimas 24 horas aí sob um noticiário enorme a respeito de um ciclone, esse ciclone aqui, ó, ciclone Iaquecã. Ciclone Iaquecã. A Universidade Federal não funcionou ontem nem hoje, escolas públicas fecharam, empresas mandaram o pessoal mais cedo para casa ontem, terça-feira de tarde aqui, porque se supunha que esse ciclone já estava se transformando numa tempestade, até num furacão, né? Já tinha gaúcho aqui, paranaense, catarinense, que já estava se sentindo na pele daqueles americanos que tocam aquelas madeiras nas portas, nas janelas, para enfrentar um clima severíssimo, né? Mas ao mesmo tempo já tinha muita gente brincando com o ciclone Iaquecã aqui no Rio Grande do Sul, né? Fazendo xistes, né? Eu mesmo publiquei alguns memes no meu blog polibiobraga.com.br. Se vocês forem lá, vocês vão encontrar alguma coisa. Como um deles, por exemplo, a Dilma, né? Agora chegou a oportunidade de tocar o vento. Porque a Dilma, num célebre discurso, entre outras coisas, ela disse: ainda não temos tecnologia para estocar o vento, mas vamos chegar lá, né? Outros memes brincavam com o Bolsonaro, né? Bolsonaro é culpado de tudo. Então aparecia um dos memes que eu publiquei também no blog polibraga.com.br, aparece ali o Bolsonaro no meio de uma geleira. Está muito frio aqui no Rio Grande do Sul. Paraná, Santa Catarina, caiu até neve mesmo, isso é verdade. Aparecia o Bolsonaro lá e escrito embaixo assim: genocida, abaixo genocida. Enfim, ocorreram até gravações, né, algumas brincadeiras, por exemplo, como a Universidade Federal com a Universidade Federal de Pelotas, que durante todos os 2 anos da pandemia se notabilizou por propor sucessivos lockdowns, enfim, uma ação dos governos autoritários, mantendo o pessoal em casa, deixando de trabalhar, tendo que tomar injeção, distanciamento social, fechando até supermercado. O governador aqui, Eduardo Leite, chegou ao ponto até de proibir a venda de alguns produtos em supermercado, mandou botar umas lunas pretas lá, não pode ser vendido isso aqui. E lockdowns, né? Eu acho que ontem os gaúchos, os catarinenses, paranaenses aqui, que estavam esperando pelo ciclone aqui, estava com um pouquinho de saudades do lockdown, né? Teve gente que fez lockdown por conta própria. Eu tive até um dos meus netos que não teve nem aula hoje de manhã, né? Hoje de tarde já. Eu passei pela cidade toda, Porto Alegre, agora depois do meio-dia aí, não tinha nada, aconteceu nada. O ciclone Iaquecã não passou de um tigre de papel. Não aconteceu. Agora desmoralizou os institutos de meteorologia. Teve gente que me disse: a Metsu agora com isso aí ficou mal na foto, né? Mas não foi só a Metsu. Todos os institutos de meteorologia, inclusive estrangeiros, o INMET nacional também, todos embarcaram nessa onda de que o ciclone vinha aí com vento de 150 km por hora, podia chegar a 200 km, se ficasse um furacão, 400 km por hora. Enfim, tem até um sol aqui já aparecendo aqui em Porto Alegre, né? Tá muito frio, claro. Muito frio. Mas nada de renguear o Cusco. Nada disso aí. De renguear o Cusco, na verdade, é esse novo embate entre o presidente Bolsonaro e o Supremo Tribunal Federal, né? Agora são 2h30 da tarde, quarta-feira, dia 18 de maio, estou falando em cima dos acontecimentos, né? Porque há poucos instantes o ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, resolveu não aceitar a notícia crime protocolada há 72 horas pelo presidente Bolsonaro contra o ministro Alexandre de Moraes, alegando
Basicamente, assim, em linguagem comum das pessoas, perseguição política, né? Tecnicamente, abuso de autoridade. O presidente escreveu isso com todas as letras, né? Olha, o ministro Alexandre de Moraes escreveu o presidente Bolsonaro está praticando abuso de autoridade contra mim. E elencou 5 razões pelas quais considera que sofre uma perseguição política que também é tipificada pela nova legislação. Mas ele resolveu tipificar como perseguição política. Ele fez protocolou uma notícia crime no Supremo Tribunal Federal contra o ministro Alexandre de Moraes, pedindo investigação sobre o que ele, Bolsonaro, está denunciando. Pois bem, menos isso ele fez segunda-feira. Agora, na quarta-feira, agora há pouco, o ministro Dias Toffoli, ele arquivou, disse, não, isso aí não existe perseguição, isso aí, não tem nada disso aí, né? Olha, eu estou publicando na íntegra as 21 páginas com os 32 pontos elencados pelo advogado Eduardo Magalhães, que foi contratado pelo presidente Bolsonaro. Elencou isso aí. Essa que vocês viram entrando aqui agora é a minha mulher, né? Mas vamos continuar. Então, com essa análise aqui, que é a seguinte: o ministro Dias Toffoli arquivou, simplesmente. Arquivou tudo isso aí. Olha, senhores, eu li atentamente, com atenção, a notícia crime, linha por linha. Li tudo atentamente. O presidente faz um histórico sobre o que o ministro Alexandre de Moraes vem fazendo no âmbito, primeiro, do inquérito das fake news, né? Que é aquela história dos atos antidemocráticos contra os ministros do Supremo Tribunal Federal, contra autoridades, de um modo geral, né? Primeiro ele faz histórico. Esse primeiro inquérito aí, que começou essa história toda aí, é de 14 de março de 2019. Nós estamos em 22, 2 anos, mais de 2 anos, né? Eu já estou há 2 anos, já estou com essa ronha, o ministro Alexandre de Moraes, né? Tentando constranger e constrangendo parlamentares federais, a deputada Bia Kicis, deputada Carla Zambelli, vários deputados federais, outras personalidades, jornalistas, né? Prende e arrebenta mesmo. E claro, nessa história toda ele acabou envolvendo inclusive o próprio presidente Bolsonaro aí, né? Depois ele, por recomendação até da Procuradoria-Geral da República, acabou com o inquérito das fake news e no dia 16 de julho do ano passado, eu acabei com o inquérito das fake news e começo o inquérito das milícias digitais. E incluo tudo que estava na fake news junto. Puxou todas aquelas informações. E continua a mesma, como se não tivesse cumprido a recomendação da Procuradoria-Geral da República. E não cumpriu mesmo, né? Então o presidente historia tudo isso que acontece desde 14 de março de 2019, no âmbito desse inquérito das fake news inicialmente e depois no âmbito desse inquérito das milícias digitais. Olha, vocês pensam que o Ministério Público, a PGR, foi quem pediu a abertura desses inquéritos, como manda a lei? Não, não foi. A iniciativa é da Procuradoria-Geral da República, mas não, nada disso. Vocês por acaso pensam que o Supremo Tribunal Federal está respeitando a Constituição Federal quando ela diz que o presidente da República só pode ser processado por ordem do Congresso Nacional, que não deu essa ordem? Também não. O Supremo, pela voz do Alexandre de Moraes e de outros ministros, está com aquela história para boi dormir de que, olha, nós não estamos processando o presidente, não estamos violando a Constituição, nós estamos investigando o presidente, porque
A Constituição não proíbe a investigação. Ou seja, estamos fazendo todos os atos preparatórios para processar o presidente. Como ele não pode ser processado sem autorização do Congresso, vamos deixar aquilo ali pronto para quando ele sair da presidência, ele possa, como pessoa comum, ser processado com base nesses inquéritos abertos aí. É conversa para boi dormir. Ora, se não pode processar, não pode abrir inquérito também, não? Simplesmente. É simples assim. Mas, enfim, essas são as notícias de hoje que eu posso trazer para vocês. Se vocês quiserem detalhes a respeito desses acontecimentos, dessas últimas horas aí, eu sugiro que procure o meu blog polibiobraga.com.br. O fulcro mesmo dessa notícia crime protocolada no Supremo pelo presidente Bolsonaro diz respeito mais especificamente a um caso, esse aí, do vazamento daquele inquérito feito dos termos daquele inquérito feito pela Polícia Federal, que constatou invasões por parte de hackers do sistema eleitoral do Tribunal Superior Eleitoral, exatamente no ano eleitoral de 2018. Que o Alexandre de Moraes teima em considerar que os termos desse inquérito são sigilosos, muito embora a Polícia Federal tenha encaminhado ao próprio Supremo um ofício dizendo que não eram sigilosos. A Procuradoria-Geral da República fez a mesma coisa, deixando claro que os termos daquele inquérito não eram sigilosos, e a própria Câmara dos Deputados fez a mesma coisa. Mas o ministro continua insistindo em que o presidente, na sua fala do dia 29 de julho do ano passado, quando falou sobre esse inquérito, ele revelou informações sigilosas e, portanto, cometeu um crime. Coisa que não aconteceu. Bom, resumindo para vocês o que, na minha avaliação, acontece hoje. Primeiro, o presidente Bolsonaro, evidentemente, sabia que, por espírito de corpo, o ministro Dias Toffoli ia fazer o que fez. Mandar arquivar a notícia crime. Mas ali está tudo sintetizado, foi sistematizado tudo que aconteceu nos últimos 2 anos aí em relação a essa perseguição movida pelo Alexandre de Moraes aí contra o presidente e outras personalidades. Está tudo registrado ali. Agora, né? Está resumido, está sistematizado, é fácil de ler. É muito fácil, são 21 páginas, mas é fácil de ler. A decisão do Dias Toffoli tem apenas 7 páginas. E é fácil de ler também. Estou publicando ambas no meu blog, polibiobraga.com.br. Vão ali, tem um pouquinho de paciência e dá uma lidinha. Vale a pena, às vezes, recuperar essas informações aí, porque acontece tanta coisa que às vezes a gente fica meio perdido. Inquérito das fake news, inquérito das milícias digitais, ele disse isso, disse aquilo. Não, ali está sistematizado, em poucas páginas. Você fica entendendo claramente, né? E vai entender ainda mais claramente as razões pelas quais o presidente Bolsonaro interpôs essa notícia crime junto ao Supremo Tribunal Federal, porque ali ele está elencando aquilo que ele considera os 5 crimes cometidos pelo ministro Alexandre de Moraes no âmbito desses inquéritos fajutos aí, das fake news e das milícias digitais, aí, que não tem nem prazo para terminar, e nos quais o Alexandre de Moraes não apenas o próprio promotor do caso, como o julgador, como o chefe da Polícia Federal, só falta ele ser um carcereiro também, né? Só falta isso aí. Então ele elenca ali 5 claros abusos de autoridade, enumera todos eles ali, né? São delitos graves como, por exemplo, ele impede quase que totalmente o acesso aos autos por parte dos investigados, que é uma ilegalidade intolerável. Eu até não consigo compreender como é que a OAB não se insurge contra isso, né? Que mais aí? Inquérito sem justa causa, né? São 5 tipificações aí de ilegalidades que motivaram o presidente
a interpor essa notícia-crime contra o ministro Alexandre de Moraes. Mas ele não sabia que isso ia ser arquivado por espírito de corpo? Sabia sim. Mas esse enfrentamento entre o presidente e outras personalidades brasileiras, inclusive jornalistas, com o Supremo Tribunal Federal, tem um aspecto político mais do que relevante. Eu diria para vocês que, do ponto de vista político, o que está acontecendo é mais importante do que está acontecendo do ponto de vista jurídico. Porque o embate jurídico tem servido aí como uma ferramenta política nesse jogo de corpo aí. Ele tem servido sobre isso aí. Né? Agora, concluindo, eu quero dizer para vocês o seguinte: essa é a segunda ação do presidente Bolsonaro, em poucas semanas, que esnuca o ministro Alexandre de Moraes e que esnuca o próprio Supremo Tribunal Federal. A primeira foi o indulto que ele concedeu ao deputado Alexandre de Moraes, o deputado Daniel Silveira. O Alexandre de Moraes esperneou, os ministros espernearam, a oposição esperneou, mas o fato é que o Supremo e o Alexandre de Moraes tiveram que engolir. Eles tiveram que engolir esse sapo, porque não conseguiram até agora dar uma resposta. A resposta seria mandar prender. O problema é quem é que ia botar o guiso no pescoço desse gato? Né? Tudo que o Supremo decidiu em relação ao julgamento que condenou o deputado Daniel Silveira, tudo que foi feito ali foi anulado pelo indulto. Eles ficaram escanteados. Né? Perderam a autoridade em relação a isso. E a segunda é essa questão agora dessa notícia-crime. Que, claro, do ponto de vista legal, não tem o mesmo efeito que teve político o indulto, mas tem um efeito de demonstração enorme, muito grande. Ele já ganhou, o Bolsonaro simplesmente ao protocolar a notícia-crime, né? Ganhou junto aos seus eleitores que querem que o governo endureça na defesa do Estado Democrático de Direito e contra esses arrombos autoritários do Supremo Tribunal Federal, e estão conseguindo isso aí, esse tipo de resposta aí. E esses brasileiros que fecham com o presidente nesse momento se sentem mais fortalecidos quando o seu líder é forte. E, em segundo lugar, há um ânimo maior por parte dos patriotas que defendem exatamente o Estado Democrático de Direito e o enfrentamento a esses ânimos autoritários do Supremo Tribunal Federal. E por último, o terceiro ponto, que eu acho que é o mais importante, coloca mais uma pedra na construção dessa evidência de que o ministro Alexandre de Moraes não pode ser o próximo presidente do Tribunal Superior Eleitoral e presidir as eleições de outubro. Está sob suspeição. É um magistrado que a todo momento se confronta com um réu, possível réu, uma das personalidades que estão em julgamento, esse magistrado não tem mais autoridade legal para continuar no caso. De modo que essa construção está cada vez mais evidente. Ou seja, ao final e ao cabo, o fato é que o ministro Alexandre de Moraes, que hoje é o principal adversário político do presidente Bolsonaro, ele está sob suspeição e não pode ser o próximo presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Se for eleito para o cargo de presidente do Tribunal Superior Eleitoral, não pode ser empossado. Se for empossado, não pode permanecer no cargo. E se permanecer, nós vamos ter uma eleição colocada sob júdice. E só Deus sabe o que isso pode acontecer depois de fatos tão evidentes como esses que estão sendo colocados dia a dia. Né? É isso aí, senhores.